Olá, como vai? Meu nome é Valéria Lana e nós vamos a mais um encontro de matemática. E a aula de hoje vai ser notação científica trabalhando com problemas. Qual que é a habilidade que eu quero que você desenvolva comigo hoje? Efetuar cálculos com potências e expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica, identificando sua aplicação no mundo físico, bem como em outros componentes curriculares. Por que outros componentes curriculares? Porque essa notação científica que a gente vai falar agora, ela é a mesma que a gente vai usar depois lá na física, na química, na biologia, na astronomia, tá? No dia a dia, enfim, a gente usa isso o tempo todo e às vezes você lê isso no seu livro e não compreende. Então, hoje a gente vai ter este foco na aula. Muito bem! Lembrando que no último encontro nós vimos sequências recursivas e não recursivas, problemas envolvendo sequências e trabalhamos também com a fabulosa sequência de Fibonacci. Não deixem de assistir o último encontro. Muito bem! Na aula de hoje, vamos ver a aproximação de números para múltiplos de potências de 10, ou seja, nós vamos trabalhar com potência de 10. Potenciação e notação científica e resolução de problemas. Vamos lá. A pergunta é simples que você me faz. Notação científica, o que é? Para que serve? O próprio nome fala notação científica. Ela é voltada para dados científicos ou qualquer coisa voltada para a ciência. Então, por exemplo, os astrônomos medem as distâncias entre as estrelas em uma unidade que nós chamamos de ano-luz, que é a distância percorrida pela luz durante um ano. Por isso que tem o nome de ano-luz. Tudo bem. Essa imensa distância vale, olha bem, aproximadamente vamos tentar falar isso, ó, 1000, né? Milhão, bilhão, 9 trilhões, 460 bilhões de quilômetros. Olha, é muita coisa um ano-luz, né? Ou seja, 9 trilhões, 500 bilhões de quilômetros. Para facilitar, escreveremos. Então, tá vendo aqui, ó, o tamanho desse número aqui que eu vejo? Olha só. Ao invés de escrever esse número deste tamanho, nós transformamos em notação científica, que é esse daqui, ó. Olha como fica mais simples. O que que eu fiz? Eu peguei a parte de número significativo, que é o 946, tá vendo, ó? Coloquei uma vírgula aqui e aí eu contei quantos que ficaram depois da vírgula. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu pegar 9,46 e multiplicar por 10, 12 vezes, eu vou ter aquele valor ali. Ou seja, eu vou estar multiplicando pelo 10 elevado a 12. Isto é uma notação científica. E ela existe para facilitar a nossa escrita e o nosso entendimento também. Outro exemplo que eu gosto muito de citar é o elétron. A massa do elétron ela é quase desprezível. Na verdade, a gente despreza a massa do elétron perto da massa do nêutron e do próton. Lembrando vocês que elétron, nêutron e próton fazem parte do nosso modelo atômico, né? Então, a massa de um elétron, ela é isso daqui, ó, 9,10938 vezes 10 a menos 28. O que é menos 28? São casas depois da vírgula. Se eu fosse ler, olha só, 0,000910238. Olha para você ver. É quase impossível. Fora que na hora que você estiver escrevendo, você pode esquecer de colocar um zero e aí você muda tudo. Então, para evitar que isso aconteça, nós transformamos em notação científica. O mesmo acontece com vírus. Os vírus, as bactérias, né? Todos são medidos em nanômetros. O nosso vírus, por exemplo, né? O nosso não, né? O vírus que devastou, né? Nesses últimos 2 anos, essa pandemia imensa, ele mede, olha só,
aproximadamente 120 nanômetros. E o que é um nanômetro? Nós vamos saber também. Outra coisa também que eu achei muito legal de vocês saberem é o pixel. O que é o pixel? Quando eu pego um celular, né, a minha câmera é de 15 pixels, né? Não, a minha traseira é de 8 pixels, né? Enfim, o que significa o pixel? O que é o pixel? Menor elemento de uma imagem digital, tá certo? Qualquer. Quanto mais pixel, maior a resolução. O que significa ser maior a resolução? É como se eu pegasse a pontinha dessa folha aqui, ó, e fosse ampliando, 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 até ela chegar assim, ó. Isso é a quantidade de pixel. Mas tem um tabu, só para lembrar vocês, que não é quanto mais pixel, melhor a câmera. Ela tem que ter uma boa resolução de cores também. E isso é casado, tá certo? Tanto o pixel com o sistema de cores pelos filtros que a gente chama filtros de RGB. R vem de red, vermelho, né? O G vem de green, que é verde, em inglês. E o B vem de blue, que é o azul em inglês. Tá certo? Então, eu tenho que ter, né, esses filtros juntamente com a quantidade de pixels para ter uma câmera boa. Não necessariamente muitos pixels vão ser bons para aquela resolução. Muito bem. Mais importante, a notação científica nos permite escrever números muito grandes e muito pequenos de uma maneira mais conveniente. A notação científica é amplamente utilizada por engenheiros e cientistas. Olha só, a seguir eu vou dar um resumo para vocês de como que é. Veja bem, aqui nós temos o Thomas Edison, né, com a lâmpada, mas enfim, tá aqui, ó. Isso daqui é um número em notação científica. Este A nós chamamos de mantissa ou coeficiente, tá? É um número normalmente entre 1 e 10. E se não for, a gente tem que colocar. N é chamado de expoente ou ordem de grandeza daquela notação, daquela potência. Exemplos. Olha só, dá um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Conta junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é um 10 elevado a 10. Aqui o de baixo, ó, vai ter 3, 3 e 3, 9, 10 elevado a 9. E assim por diante, até o 10 elevado a 0, que é 1. E o contrário vai ficar, olha, 10 elevado a menos 1 quer dizer que é uma casa depois da vírgula. Menos 2, 2 casas depois da vírgula. Menos 3, 3 casas depois da vírgula e assim por diante. Até o menos 10, que são 10 casas depois da vírgula. Então, o macete que eu dou é esse daqui, ó. 10 elevado a n positivo vai ser 1 mais n zeros. E 10 elevado a menos n, tá vendo o menos aqui, ó? É 1 e zeros à esquerda. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um 10 elevado a 3, é 1 e 3 zeros. Agora, se eu tiver um 10 elevado a menos 3, eu faço o contrário, ó. É o 1 e 3 zeros. E bota a vírgula. Ok? Muito fácil, né? Então, vamos continuar. Por exemplo, em vez de escrever 0,45, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o número 45, tá certo? Vou escrever aqui, ó, 4,5, ele vai ser a minha mantissa, tá? O meu coeficiente. E aí eu vou colocar a vírgula aqui entre o 4 e o 5, não é? Então, vou contar aqui, ó, a vírgula ficou aqui, ó. Vamos contar quantas casas eu andei pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não foi? Se eu andei 6 para a esquerda, tá vendo? Eu peguei a vírgula e andei para a esquerda. Então, vai dar 10 a menos 6. Então, vamos continuar. Vou dar mais exemplo para vocês. Espera aí. Pensando? Muito bem. Escreva o número 34 milhões e 100 mil em notação científica.
pensando, pensando, pensando. Bora escrever, ó. Olha só, opa, passei. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, que é um número, que não é zero, e vou transformar ele em 3,41. Por quê? O número que nós chamamos de mantissa, ou coeficiente, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Se eu chegar aqui, ó, e ao invés de escrever 34,1, 34 é um número maior que 10. Então, isso é uma regra de notação científica. Sempre a mantissa, que nós chamamos de A, né? É 10 elevado a N. Essa é a mantissa, não é isso? É um número entre 1 e 10. Tá certo? Então, isso é uma regra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu número ali, ó, 3, 4, 1. Vou pôr a vírgula aqui. Então, eu pus a vírgula aqui, ó. Vamos contar quantas casas para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu estou andando para direita. Então, é vezes 10, 7 vezes elevado a 7. Tá aí, acabei de transformar em notação científica. Tudo bem? Agora aqui, ó. Vamos transformar esse agora em notação científica. Perceberam que esse é o contrário? Então, olha só. Eu vou pôr a vírgula aqui, não vou? Aqui, ó, 4,1. Então, vai ficar 4,1 vezes 10. Primeiro, eu estou andando para o lado esquerdo. Então, eu já sei que o expoente vai ficar negativo. E agora eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar, ó, 4, 5. 4. Porque eu vou andar, na verdade, 4 casas. Então, agora vai ficar 4,1 vezes 10 elevado a menos 4. Muito bem, fechou. Vamos lá. Agora eu vou falar daquilo que você já viu e já trabalhou. Múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Nós aprendemos a vida toda, eu costumo brincar que é o KGDMI. É a escala de metro, né? KGDMI. Quem sabe KGDMI faz qualquer conta, mede qualquer coisa, né? Essa é a escala tradicional, só que existem múltiplos maiores, né? Maior do que quilômetro, e submúltiplos muito menores que milímetro. E é para isso que a notação científica foi feita. Ela trabalha exatamente isso. Olha que coisa legal. Múltiplos do metro. Presta atenção. Olha bem, nós temos o decâmetro, que é 10 vezes o metro. O hectômetro, que vem de hecto, que é 100 vezes o metro. O mesmo que multiplicar por 10 elevado a 2. O quilômetro, que é até onde a gente conhecia, que é representado pela letra K, né? Quilo, 10 a terceira, ou seja, 1000 metros. Agora, acima do quilômetro, o megametro, que é do símbolo mega, que é o mesmo que a potência 10 elevado a 6, que é o mesmo que multiplicar por 1 milhão. O gigametro é o 10 elevado a 9. E aí é o mesmo que 1 bilhão. Agora, olha aqui, ó, o terámetro, que é a letra T maiúscula. Quando você vê tera, 1 tera, né? É 10 elevado a 12. Tá certo? Então, esses símbolos aqui, ó, esse prefixo, ele é padrão para física, química, para metro, para o grama, para o byte, para o pixel, qualquer coisa. Ele é padrão. A medida, a potência, a grandeza da potência, 1, 2, 3, 9, 12, também é padrão. Tem mais. Olha só, o petametro é 10 elevado a 15. Hexametro, 10 elevado a 18. Zetametro, 10 elevado a 21. E iotametro, 10 elevado a 24. Essas últimas medidas, elas são recentes. Como que eu posso medir 10 elevado a 24? Foi quando se descobriu uma estrela próxima a Plutão. Foi quando eu consegui
calcular, né, mensurar o 10 elevado a 24. Continuando, submúltiplos do metro. Decímetro, centímetro, milímetro, nós conhecíamos. Agora, olha só. Micrômetro tá vendo? Ó, 10 elevado a menos 6. É pegar o metro e dividir por 1 milhão. Nanômetro, que é o tamanho que a gente falou do vírus, olha a grandeza do nanômetro. É uma grandeza menos 9, né? 9 vezes menor, né? Picômetro, 10 elevado a 12, e aí vem outros, fintômetro, atômetro, zeptômetro e octômetro, todos eles são medidas. Então, a gente consegue sair do 10 elevado a 24 positivo até o 10 elevado a menos 24, ou seja, do maior para o menor. Muito bem. Curiosidades que foram descobertas na história. Muito bem. O matemático grego Arquimedes estimava em 10 elevado a 23 grãos de areia para encher todo o universo. É o que ele conseguiu mensurar e calcular naquela época. O físico inglês, tá? Arthur Stanley calculou, com base na teoria de Einstein, que o número de elétrons do universo é da ordem de 10 elevado a 79, cara. Outra, o número de palavras impressas por Gutenberg, né? Quando ele imprimiu a Bíblia em 1455, foi estimado em 10 elevado a 16. Os antigos monumentos maias dão conta de que, né, esse povo americano, eles fizeram um cálculo, foi achado nas escrituras lá, que a idade do universo seria de 10 elevado a 29 anos. Vamos a uma questão. Nos trabalhos científicos muito grandes ou próximos de zero, são escritos uma notação científica que consiste em um número x tal que x é maior do que 1 e menor que 10. Isso é a nossa mantissa, né? Que eu acabei de falar com vocês. Multiplicado por uma potência de 10 na base 10. Pega esse número e transforma ele em um número na base, na notação científica. Então, vamos lá. Primeiro, o número que é a nossa mantissa, né? Que seria x vezes 10 elevado a n, tem que estar entre 1 e 10. Entre 1 e 10 eu já descartei a letra A. Olha para você ver, já descartei a letra C também. Os únicos que a mantissa está entre 1 e 10 é essa daqui, tá certo? Agora, olha só, se eu colocar a vírgula aqui, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado. Foi para a esquerda ou foi para a direita? Foi para a esquerda. Então, 10 elevado a menos 7. Alternativa correta, letra B. Tudo bem? Muito bem. Para finalizar, nós vamos para essa questão do Enem, que é a cor de uma estrela que tem em relação à sua temperatura, tá? Nesse texto aqui do Enem, eles contam a história das estrelas, a cor que ela tem, de acordo com a temperatura dela, e aí vai. Então, estrelas são muito quentes, tem 3.000, né? Fugiu. A tabela a seguir forma o seguinte, olha só. A estrela O5 tem na média de 4.000 a temperatura, 28.000, 9.000, 5.770, 3.480 e aí vai. A luminosidade é dada por 5 vezes 10 a 5 e aí vai. Isso aqui foi uma tabela que veio na prova para vocês, tá? A pergunta é simples. Se tomarmos essa estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, basta você olhar. Se a gente for prestar atenção lá na tabela, olha bem, o Sol se encontra aproximadamente na classe G2, porque a temperatura dele é 5.570 K e é mais próxima de 6.000. Então, eu considerei essa temperatura aqui, ó, como a base do Sol, porque é a mais próxima.
Aí vem lá falando no texto, etc. A estrela é 5 vezes maior. Então, que conta que eu vou fazer? 5.770 vezes 5, que vai dar 28.850. Que lá na tabela, se a gente aproximar, cadê a tabelinha aqui, ó? Opa! Se eu aproximar, ó, vai estar próximo de 28. Fechou. Concorda? E aí, como, segundo a tabela, a luminosidade na classe espectral é 2 vezes 10 a quarta, o que eu vou fazer? 2 vezes 10 a quarta, que é o número que está lá, dividido por 1 vai dar isso daqui, ó. Então, seria de 20.000 a luminosidade do Sol. Mas tudo foi o quê? Eu apenas consultei a tabela e trabalhei com a parte de grandeza. Tudo bem? A gente fica por aqui. Tá certo? E no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar potenciação e radiciação. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.